Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. A segunda nobre verdade que o Buda ensinou para as pessoas é a nobre verdade do fim do sofrimento. Tendo, observado, quão profundo, é a experiência do sofrimento das pessoas no samsara, quão universal, ou quão está por toda parte, não tem nenhum ponto, nenhum tipo de existência no samsara que esteja livre de sofrimento. Com integral a experiência no samsara, é o sofrimento. Então, o Buda descobre que também há a cessação desse sofrimento. Sendo um fenômeno condicionado, ele não é estável. Enquanto houver as condições, ele continua ocorrendo. Quando as condições cessam, então ele cessa, como qualquer outro fenômeno condicionado. Então, ele indica como causa do sofrimento desejo por experiência sensorial, desejo por existência, desejo por não existência. Então, em Pali chama Kama Tanha, Bhava Tanha, Vibhava Tanha. Então, desejo por experiência sensorial é justamente os órgãos dos sentidos. Só que mesmo seres que não possuem um corpo físico, eles também têm a experiência sensorial, no sentido de que a mente também é um órgão do sentido. A mente produz sensações. Então, mesmo seres que não possuem um corpo físico, eles também possuem mente. Então, eles ainda têm apego à experiência sensorial, que não são sensações produzidas por órgãos físicos, audição, ouvido, língua, pele, olfato, etc. Ainda assim, há sensações produzidas pela mente. Então, os seres tomam deleite nessa experiência. E também, por trás, se você for olhar o ponto central, de por que isso é agradável, é porque reforça não só a experiência sensorial em si, as pessoas gostam de sentir coisas, tem um certo nível de prazer na própria sensação, mas se olhar por trás, mais a fundo, alimenta ou reforça a sensação de eu sou, eu estou experienciando. É uma experiência que é minha, eu estou tendo essa experiência, não é algo que tem um dono, essa experiência é minha experiência, eu estou experienciando. Então, quando os seres têm muito desejo por existência, eles procuram modos de existência onde eles podem atiçar, ou apimentar essa sensação de experiência através de estímulo sensorial. Então, dependendo de quanto grosseiro é o seu desejo por existência individual, digamos assim, então, mais grosseiro vai ser seu desejo por experiência sensorial. Então, por trás dos desejos sensoriais tem sempre o desejo por ser. Eu sou. Desejo por existir. As pessoas tomam deleite nisso, tomam deleite na ideia de que eu sou, eu existo.
eu sou um ser e eu não sou você e você não é eu, né? E eu sou diferente do resto do que está ocorrendo, eu sou especial, né? É um deleite que as pessoas têm, né? Uma vaidade, né? Em Pali chama Bhava Tanha. Mas como qualquer forma de deleite que exista, né? Ele está sempre para conseguir existir. Como é uma coisa fabricada, é uma coisa, digamos assim, falsa no sentido, né, de ser comparado com o incondicionado, né, o não condicionado, né? Então, como é algo condicionado, é um desejo condicionado, ele precisa de contraste para existir, né? Ele não é autossuficiente, né? Que nem a experiência de prazer, né? A experiência de prazer só faz sentido se existe dor. Sem dor, prazer não tem sentido algum, né? Não é. Se uma pessoa experiencia prazer o tempo todo, ela não experiencia nada, né? Com o passar de tempo, aquela experiência perde o significado, né? Então, para a pessoa experienciar felicidade, ela tem que sofrer, né? Para a pessoa experienciar prazer, ela tem que ter o contraste da dor, porque sem o contraste da dor, prazer não faz sentido, não tem significado algum, né? Então, as pessoas que tomam deleite, né, em existir, né, elas também têm quando essa existência começa, né, a ficar desagradável ou insatisfatória, né, dentro do, sei lá, de qual for o parâmetro que ela inventou para si mesma, o que seria satisfatório. Então elas caem no outro extremo, né, Vibhava Tanha, né, o desejo de não existência, né? Então as pessoas ficam oscilando entre esses, né, Bhava Tanha, Vibhava Tanha. E isso desde do nível mais, né, grosseiro, né, de as pessoas querem cometer suicídio, as pessoas querem usar drogas, as pessoas querem assistir um filme para poder fugir do mundo, fugir da realidade, né, se desligar do ambiente ao redor, né? Até mesmo uma pessoa que queira praticar meditação, né, para fugir da realidade dela, fugir da experiência do aqui e agora e assim por diante. Até isso vai até tem dito que há seres que entram em níveis tão profundos, né, de tranquilidade mental, pacificação mental, né, que a pessoa praticamente não experiencia nada, né? Então né, que chama nem percepção, nem não percepção. A pessoa entra no estado de nulo, né? Ela simplesmente se anula. Mas esse se anular não é nibbana, né? É apenas uma negação, né, da experiência, né? Como se fosse uma característica de vibhava tanha, né? Então ainda está dentro do samsara, né? Então mesmo uma pessoa que quer alcançar a iluminação, né? Você pode chamar esse desejo por alcançar a iluminação de um desejo, você está desejando algo, né? E também tem uma aversão a algo. Então, mesmo isso faz parte desse jogo, né, de Bhava Tanha, Vibhava Tanha, né? Se a pessoa deseja iluminação porque eu quero ser iluminado, isso se chama Bhava Tanha. Se a pessoa quer a iluminação porque eu quero deixar de existir, eu não quero mais existir no samsara, então é Vibhava Tanha. Então ainda assim está dentro nesse sistema, mas é assim mesmo, né? Nós somos seres humanos, nós somos seres condicionados, né? Então a gente não tem outra alternativa, a gente tem que utilizar aquilo que nós temos, né? Nós somos definidos por esses desejos, né? Então a gente usa esses desejos para ir além dos desejos, né? A gente tem que utilizar as ferramentas que nós possuímos, né? Conforme a gente vai praticando, vai aumentando a nossa compreensão da realidade, né? A gente vai cada vez mais abandonando, né, esse sistema, né, e desenvolvendo uma forma mais sábia de gerir, né, esse processo de transformação. Mas inicialmente é isso mesmo, sabe? Eu quero fugir do mundo, eu quero fugir do samsara. Cansei do samsara, não gosto disso, eu não quero mais isso. Isso aqui não é bom o suficiente, né? Então é uma aversão, é uma aversão. Ou então a pessoa tem
um desejo de algo melhor, um transcender, uma felicidade suprema, liberdade, bem-estar, né? Desejo de felicidade, desejo por algo, por felicidade, né? Então, Bhava Tanha, Vibhava Tanha continua em jogo, né? Mas faz parte, né? Assim mesmo, né? O nobre caminho óctuplo é composto de sankaras, né? O nobre caminho óctuplo não é composto de nirvana. O resultado final do nobre óctuplo caminho é nibbana, mas o nobre óctuplo caminho não é nibbana. O nobre óctuplo caminho são as kilesas, são os desejos, são as raivas, aversões, só configurados de forma, né? Configurados com sabedoria, de forma que eles resultem em nirvana. Né? Então, as pessoas são muito teóricas, né? Ou, como eu falo às vezes, excesso de esperteza, né? Ficam travadas, falam, não, isso eu não posso desejar a iluminação, porque se eu desejar a iluminação, é o contrário da iluminação, certo? E aí? E daí? Muito inteligente, e daí? Aí você fica com essa ideia na mão, você não faz nada com isso, que essa ideia não serve para nada, né? É uma ideia inteligente, só que não resulta em nada, né? Esse é o limite da inteligência, né? O limite da inteligência é a burrice. Inteligência não é um fenômeno infinito. Ele vai indo até virar burrice. Aí já não é mais inteligência, é burrice. Né? É que nem um som, né? Um som, uma música agradável dentro de certos limites. Né? Muito baixo, a música não é agradável. Muito alta, ela também não é agradável. Tem um certo ponto médio, né? Em que a música é agradável. Né? Inteligência também, né? Inteligência só é inteligência num ponto médio, né? Pouca inteligência é burrice. Muita inteligência é burrice de novo. É uma forma diferente de burrice, mas é burrice. Então, não tem problema nisso, né? O nobre óctuplo caminho é feito de desejos e aversões, só que configurados de maneira inteligente. Né? Uma pessoa sábia enxergou, né, a mente humana e configurou. Olha, se você configurar a sua mente dessa maneira, isso resulta em nirvana. Né? Mas isso é um assunto para outro dia. Mas em termos de causa do sofrimento, né, para nós assim, o mais pungente, né, é esse desejo por estímulo sensorial, né? Desejo por experiências, né, sensoriais, experiência de som, toque, ou visões, imagens, cheiros, paladar, ideias, sensações, emoções. Né? Quando as pessoas assistem um filme, elas têm tanto, né, o prazer visual como o prazer auditivo, mas principalmente o prazer mental. Né? Você está estimulando a sua mente com emoções, com ideias, né? Ideias e emoções, é basicamente isso. Né? Então, as pessoas tomam deleite em emoções, mesmo emoções que são ditas desagradáveis, as pessoas gostam. Né? As pessoas gostam de assistir drama, de ficar triste. As pessoas gostam de assistir filme de terror, sentir medo, ansiedade, né? Aqueles filmes suspense, né? Suspense é ansiedade, né? Você assiste o filme e você fica ansioso assistindo aquilo. Né? As pessoas gostam, porque elas gostam de estímulo, né? Como eu falei, né? Quando você tem um estímulo, você tem essa sensação de eu estou sentindo algo, né? Então, mesmo que uma experiência desagradável, ainda assim é agradável porque estimula o ego. Né? Estimula o ego. Né? Então, por exemplo, supondo uma pessoa, se você não tem compreensão desse processo, né? Dessa dinâmica, você pode imaginar que uma pessoa que tem desejo de morrer ou de desaparecer, né? Uma pessoa muito... eu não vou falar humilde, né? Porque essa palavra pode ser algo saudável também, mas uma pessoa assim que tem essa atitude, né? De eu sou a pior, eu sou muito ruim, eu não sirvo para nada, eu sou a pessoa mais horrível do mundo, eu não sei como é, baixa autoestima, ódio de si mesma, né? Essa pessoa não tem um ego
pequeno. Muito pelo contrário, né? É um ego gigantesco esse, né? Eu sou a pior pessoa do mundo. É mesmo, cara? Você acha tão especial assim? Você é pior? Será que, sabe? É apenas um ego meio distorcido, né? Mas é um ego, né? Um ego gigantesco, né? Eu não sirvo para nada. Eu sou horrível. Eu sou a pior pessoa do mundo. Essa é uma vaidade assim absurda, né? Só que é uma vaidade para um outro lado, né? É apenas a pessoa está travada numa vaidade negativa, né? Mas não deixa de ser vaidade. A pessoa não tem humildade, né? Não é um estado de humildade, é um estado de ego, né? Só que um ego inclinado para a esquerda, né? Sendo que normalmente o ego das pessoas se inclina à direita, né? Fala, eu sou excelente, eu sou maravilhoso, eu sou fantástico, né? Mas não é, são apenas dois extremos de uma mesma coisa, né? Isso não é o sinônimo de não ter ego, né? É o contrário, isso é uma vaidade distorcida, mas é uma vaidade ainda, né? Então, mesmo as pessoas, né? Quando as pessoas, né? Se você não entende do assunto, né? Falar, ok, vamos supor que o fim da ilusão do eu é o nirvana. Então, se eu tenho tanto desejo de acabar com esse eu, que eu vou cometer suicídio. Quando eu cometer suicídio, eu vou alcançar a iluminação, porque eu não quero existir, né? Só que a pessoa comete suicídio, ela renasce de uma maneira ainda mais agressiva do que estava antes, né? Porque, na verdade, esse desejo de se eliminar é eu não quero existir, eu realmente não quero existir, eu não quero muito, muito mesmo que eu não quero existir. Então, um eu muito forte, há um desejo muito forte, uma ganância muito forte. É um ego muito forte, né? Isso não é nibbana. Isso é apenas um desejo muito forte, ganância muito forte, né? As pessoas não entendem. Por trás disso existe esse eu, né? Então, mesmo quando eu não quero existir, eu ainda está muito forte ali atrás, né? Então, que nem eu estava falando com uma pessoa outro dia, né? Esse negócio de se a pessoa realmente tem como é que eu diria isso? Não deveria importar se você realmente pegou o ponto certo, né? Não é o caso que a pessoa queira morrer, mas não é o caso também que ela tenha desesperado para estar viva. Vira uma coisa assim, não tem tanto, ambos não tem muita importância, sabe? Não tem necessidade realmente de se matar. Mas também, se na hora chega a hora de morrer, se for o óbvio, o natural, ok. É normal, né? A gente morre, é isso mesmo, né? Então, já que você não tem medo de morrer, porque você não se mata? Porque não é a mesma coisa, sabe? O fato de eu não estar obcecado, desesperado para não morrer, não significa que eu queira morrer. Existe um ponto médio em que há uma tranquilidade, né? Há um equilíbrio, a mente é serena, ela não tem nem desejo desesperado por um, nem pelo outro, né? Então, né, a pessoa que pratica tem que ter esse equilíbrio, né? Ela tem que buscar esse ponto médio, né? Às vezes as pessoas têm essas atitudes meio, têm a mente grosseira, né? Então elas acham que, né, como é comum ao ego fazer, né? Ele engana as pessoas, elas pensam que são inteligentes, elas pensam que entenderam, né? Então tem histórias assim, né? A pessoa quer impressionar o mestre, né? Fala, olha, Jean, veja como eu sou desapegado. Aí deita na rua para o carro passar em cima. Olha, eu estou desapegado. Você não está desapegado. Você está apenas... Isso é uma forma de vaidade. Isso é apenas mais uma vaidade, né? Isso não é desapego. Isso é apenas mais uma forma de vaidade, né? Ou então aquela história clássica, né? Da Ajahn Chah, né? O Ajahn Chah ensina os monges a não ser apegados, né? Não se desapegar, não ser apegado. Aí o vento soprou o telhado da cabana do monge, soprou o telhado embora, né? Aí o monge ficou ali, deixou a cabana lá sem telhado, né? E quando chovia, ele sentava de um lado. Aí quando fazia sol, ele sentava do outro lado, ficava trocando ali. Quando fazia sol, ele sentava na sombra. Quando o sol mudava de posição, ele mudava de posição para sair do sol, né? Aí o Ajahn Chah foi lá, viu, de quem que é essa cabana aqui, né, que está sem telhado? Ah, é minha cabana. Por que você não consertou o telhado?
O Ajahn mandou te desapegar, então eu desapeguei. Isso não é desapego, isso é preguiça, né? Então, como é que quando está sol você senta na sombra? Então não é desapego ainda, né? Você ainda tem apego, isso é preguiça, você está com preguiça de consertar o telhado, né? Então as pessoas sempre são enganadas pelo ego, né? O ego sempre engana as pessoas, né? Então por isso que eu sempre também insisto nessas pessoas, né? O nobre caminho óctuplo foi ensinado para os seres humanos, né? Então ser humano é uma condição importante para esse nobre óctuplo caminho. Então não fiquem esquisitos, tente manter um nível de normalidade, desconfie do seu ego, não acredite em qualquer coisa que ele disser, né? Tenha sempre normalidade como um ponto importante de referência, né? Não fiquem esquisitos, sejam discretos, né? Não percam visão do óbvio, não percam bom senso, não use o nobre óctuplo caminho como desculpa para jogar fora bom senso, para jogar fora inteligência, né? Isso é prática de gente preguiçosa, né? As pessoas querem ser burras e botar a culpa no nobre óctuplo caminho, né? São preguiçosas, não têm inteligência e querem botar a culpa no Buda, né? Não, é o Buda que ensinou. Não, Buda nunca ensinou isso. Vocês que são preguiçosos, que são falta de inteligência ou vaidosos e arrogantes, né? Então mantenham a normalidade, sejam discretos, né? Não fiquem esquisitos, depois falem que eu fiquei esquisito por causa do Buda. Não tem nada a ver com o Buda, isso é vocês e a preguiça de vocês, né? Então tenham esse ponto de referência, né? Entendam, né? Sempre desconfiem, né? Lembre-se desses 3 pontos, né? Kama tanha, bhava tanha, vibhava tanha, né? Olhe bem o que está fazendo, né? Às vezes parece sabedoria, mas é apenas desejo por não existência, né? Parece sabedoria, mas é desejo por existência, parece compaixão, né? A pessoa, eu sou muito compassivo, eu quero ajudar as pessoas. Aí você olha bem, isso aqui, será que é compaixão mesmo? É apenas bhava tanha, né? O desejo por um eu fantástico, que é maravilhoso, e é tão bonzinho, e ajuda todo mundo, e todo mundo gosta de mim porque eu sou tão legal, né? Será que isso é realmente compaixão? É apenas uma forma dissimulada de ego, né? Ou bhava tanha, né? Então desconfie, fique bem atento, olhe, né? Por isso que o Buda encorajava as pessoas a viver em reclusão, né? Para você poder parar e olhar para a sua mente, né? Olhar para poder ter esse distanciamento, né? E olhar com honestidade para si mesmo, né? Aprender a ler a sua própria mente, aprender a ler as suas emoções, os seus pensamentos, né? Conseguir identificar até que ponto isso é algo nobre, até que ponto isso é algo, digamos, impuro, né? Disfarçado de algo nobre. O que está acontecendo aqui dentro, né? Então é um assunto importante, né, de se pesquisar, né? A pessoa tem que sempre desconfiar, sempre ficar atento, né? Sempre ficar atento. E um dos primeiros sinais, um dos sinais mais óbvios é justamente esse, né? Comportamento esquisito, né? Os primeiros sinais que alguma coisa está acontecendo de errado, né? Então, se você vai realmente fazer algo diferente, então faça em reclusão, sem que ninguém veja, né? Porque aí você pode ter um pouquinho mais de certeza, né, de que não é vaidade, né? Esse negócio de vir aqui, senta na sala de meditação, para todo mundo, olha aqui como eu tô aqui, eu passei a noite meditando aqui, vocês viram? Todo mundo viu, não? Ou então vai sentar lá, sei lá, no alto de uma pedra, onde todo mundo veio, sentando ali, olha aqui, eu estou sentado em meditação, né? As pessoas gostam muito de fazer isso, né? Ou então vem aqui falar para mim, olha, estudei isso, memorizei isso, e fica recitando um monte de termos em Pali para eu... Sabe,
Até hoje eu não dei bronca em ninguém por isso, né? Mas eu estou começando a perder a paciência. Viu? Um dia eu vou dar bronca. Um dia eu falo, amigo, eu já sei o sutra, não precisa me explicar, eu já conheço, eu sei, eu sou monge faz 20 anos, eu já conheço, não precisa recitar o sutra para mim. Eu já conheço esse sutra. Obrigado, eu já conheço. Caramba, que o pessoal senta, eles querem mostrar, veja como eu sou vivo, eu estudei o sutra, você viu? No sutra tal, está escrito tal coisa, eu sei. Eu conheço, eu sou monge faz 20 anos, eu sei, eu conheço isso, não precisa mostrar para mim quão inteligente você é, eu não estou interessado nisso. Né? Então, as pessoas nem percebem, né, que isso, na verdade, é apenas vaidade e ego. Né? Ou então, quando as pessoas vão fazer pergunta, né, nossa senhora, primeiro que mostrar quão inteligente eu sou. Né? Eu estudei isso, estudei aquilo, eu pensei isso outro, eu pensei aquilo outro. Então, concluindo, né, será que, qual é o significado do quarto preceito? A pessoa tem que contar uma história de meia hora até finalmente fazer a pergunta, né? Porque o ego dela tem que fazer certeza que todo mundo viu que eu sou inteligente. Ela não pode simplesmente chegar e fazer a pergunta. Né? Tem que explicar para todo mundo que a minha pergunta de fato é válida, e só então a pessoa tem coragem de fazer a pergunta. Né? É um ego muito forte ali, né? Uma ansiedade de mostrar para todo mundo que eu sou inteligente, para ninguém pensar que eu estou perguntando porque eu sou burro. Né? Mas quanto mais você faz isso, menos eu acho que você é inteligente. Né? Tem um efeito reverso. Né? Que eu acho inteligente. Quando uma pessoa simplesmente vem e fala, Jean, como é que é isso? Eu falo, essa pessoa é inteligente. Essa pessoa não tem essa ansiedade em mostrar como ela é esperta. Né? Então ela tem a tranquilidade interna o suficiente para simplesmente fazer a pergunta. Né? É normal, né? Uma pessoa que não sabe faz perguntas. Né? Uma pessoa que não sabe e é sábia faz perguntas. Essa é a característica de uma pessoa que não sabe, mas é sábia. Uma pessoa que não sabe, mas é burra, não faz perguntas. Ou então faz perguntas, mas tem que fazer todo um preâmbulo para mostrar que eu sou inteligente, que quero deixar bem claro que eu não sou burro. Né? Quanto mais você tenta deixar claro, mais claro fica como você é burro. Né? Então, as pessoas não percebem, né, esses três causas do sofrimento em jogo. Né? Mesmo quando elas praticam, né, o Dharma, elas continuam, né, sendo enganadas, né, por esses três, né, desejos. Né? Então, mas como eu falei, né, o nobre óctuplo caminho é composto desses desejos, mas existe não é qualquer desejo faz parte do nobre óctuplo caminho. Né? Então tem um limite, e daqui até ali está correto, fora daqui já não está mais correto. Né? Então esse desejo de se exibir, esse desejo de as pessoas me admirarem, não está dentro do nobre óctuplo caminho. Né? O desejo de ser melhor, o desejo de abandonar más qualidades, o desejo de experienciar uma mente saudável, o desejo de ter uma mente pacífica, isso está dentro do nobre óctuplo caminho. O desejo de não agredir as demais pessoas, o desejo de ser uma boa pessoa, o desejo de fazer boas amizades, o desejo de alcançar conhecimento e sabedoria, isso está dentro do nobre óctuplo caminho. O desejo de ser admirado, o desejo de ser melhor que os outros, o desejo de ser especial, o desejo de que as pessoas me admirem, o desejo de ter discípulos, o desejo de ter poder, fama, isso não está dentro do óctuplo caminho. Né? Então não é qualquer desejo que está dentro. E também não são todos os desejos que estão fora. Né? Mas existe um negócio chamado nobre óctuplo caminho. Ali dentro está o que é aceitável, o que é útil, o que não é útil. Né? Então, é um objeto de contemplação interessante. Né? Essas três formas de desejo, né, que são o Buda identificava como as causas do sofrimento. Né? Então, Bhava Tanha, Vibhava Tanha, Kama Tanha, né? Desejo por estímulo sensorial, desejo por existência, o desejo por não existência. Mesmo quando a pessoa deseja não existência, ainda é eu desejo não existir. Então você continua reforçando o tal do eu. Né? Então a mesma coisa
infinita, né? As pessoas sempre perguntam, né? Mas como é? Eu não consigo entender o não eu. É óbvio, você não consegue. Você não foi feito para entender o não eu. Você é o oposto de não eu, de anatta, né? Anatta e você não são compatíveis. Anatta é o oposto de você. Você jamais vai entender anatta, né? Então, isso não é feito para ser entendido. Isso é feito para você... é um exercício mental, um exercício que você desenvolve, né? Você, com essa ideia de anatta, né? De não eu, você enfraquece o ego, né? Usa essa reflexão, essa investigação como uma forma de enfraquecer o ego, né? Deixar ele mais leve, deixar ele mais suave, né? Pelo menos nesse nível de prática que nós estamos, né? O ponto em que isso vira mesmo nirvana, né? Eu também não estou qualificado a falar a respeito, porque eu não sou iluminado, né? Mas me dá a impressão, né? Eu não sei, mas me dá a impressão que o ponto em que isso se torna nirvana já não é mais uma ideia, né? Não é a ideia de anatta que entra em jogo, né? As ideias ficaram para trás há muito tempo, né? É uma coisa muito mais dinâmica, muito mais direta, né? Não é algo que passa por entender anatta ou pensar a respeito. Não tem nada a ver com isso, né? Então, não... Então, esse é aquele negócio, né? As pessoas têm é difícil achar o ponto médio, né? As pessoas sempre caem tentam entender demais e aí perdem um ponto, né? Ou entendem menos e aí perdem o ponto também. O ponto médio é difícil de acertar, né? Mas é assim mesmo, né? Tudo que é, né? Por exemplo, tiro ao alvo, né? O tiro ao alvo, o ponto médio é o difícil, né? As pessoas sempre acertam para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima, mas o ponto médio é justamente o que é difícil de acertar, né? É assim mesmo, essa característica de acertar o alvo, né? É o fato de que o alvo, o ponto central, é difícil de acertar. É esse, todo o exercício é justamente esse, né? Sendo difícil, então a gente tenta acertar o ponto médio. Andar numa corda bamba também, né? Esse é o truque. O truque é justamente esse. Você anda só na corda bamba. Você não pisa para a direita, nem pisa para a esquerda. Se pisar para a esquerda, você cai. Pisar para a direita, você cai. O médio, o ponto médio, né? Requer equilíbrio, requer destreza. Caminhar num ponto médio requer destreza. É uma habilidade, né? Então, não tem nada de errado nisso. A característica desse fenômeno é esse, né? Você desenvolve a habilidade de acertar o meio. Você para de cair para a direita e para a esquerda. Começa a centrar, trazer para o centro, até você ficar hábil nisso, né? Que nem uma pessoa que é um bom atirador ou uma pessoa que é um bom equilibrista, né? Ela simplesmente passa, né? É uma habilidade que você desenvolve, né? Não é uma informação que você precisa adquirir. É uma habilidade que você precisa desenvolver, a habilidade de andar no meio. As pessoas tentam estudar budismo como se fosse uma informação que eu tenho que memorizar, eu tenho que entender uma ideia. Não é isso, né? Também não é não é uma mágica que ocorre, né? As pessoas também vêm praticar meditação, alguma mágica vai ocorrer, eu vou ficar iluminado, sei lá, uma luz vai acender, vai descer um anjo do céu, sei lá o que é. As pessoas têm a ideia que alguma mágica que acontece, eu fico iluminado. Ou então elas têm a ideia que é uma ideia que eu tenho que entender essa ideia, e aí eu vou ficar iluminado. Ou então as pessoas acham que eu tenho que rezar e quando os seres me mandarem as energias, eu vou ficar iluminado. Não tem nada a ver com isso, né? É uma habilidade. Você desenvolve a habilidade de andar no meio, de andar no centro. E aí, caminhando pelo centro, você chega ao destino, né? Sem cair para a esquerda, sem cair para a direita, você chega ao destino. Quando você aprende a equilibrar, você anda. Andando, você chega. É muito simples, na verdade. Então, tem que ser enxergado isso, né? É uma série de habilidades, né, que você desenvolve, né? Tudo isso começa por habilidade em olhar para si mesmo, né? E começar a enxergar esse jogo, né, de Bhava Tanha, Vibhava Tanha, Kama Tanha funcionando, né? E tentando puxar você para a direita, tentando puxar você para a esquerda, né?
Então, você tendo, né, adquirido conhecimento, o que o Buda ensinou é isso. Então, daqui até ali está correto. Mais do que aqui está errado. Menos do que isso também está errado. Então, o meu espaço de atuação são esses dois extremos, né? Dentro do caminho, dentro do nobre óctuplo caminho. Né? Daí tudo bem. Enquanto Bhava Tanha, Vibhava Tanha puxa você dentro daqueles limites, você pode vacilar ali dentro à vontade. Né? Estão dentro do nobre óctuplo caminho, não tem problema. Pode ir um pouquinho para a direita, pode voltar para a esquerda. Quando acontece aquilo, você vai mais para a direita. Aí mudou de situação, você veio mais para a esquerda. Algo bom aconteceu, você ficou feliz. Mas não ficou tão feliz ao ponto de sair do ponto médio. Ou então algo ruim aconteceu, você ficou triste, mas não ficou tão triste ao ponto de sair do ponto médio. Então está ótimo. Está ali dentro ainda, né? Ainda está ali dentro. Agora, quando sai dali, aí você, opa, saiu passou do limite. Você puxa de volta. Né? Então, não é o caso de não ter desejos e aversões. Não é o caso de virar uma pedra e não ter emoções, né? Mas é o caso de manter esses desejos e aversões dentro do que é útil. Né? Útil no sentido de que está de acordo com o nosso objetivo. Né? Se o nosso objetivo é alcançar a iluminação, então aquilo que leva à iluminação é útil. Aquilo que não leva à iluminação não é útil. É muito simples. Né? Então, algo pode ser útil para ganhar dinheiro, mas não é útil para alcançar a iluminação. Né? Algo pode ser útil para obter prazeres, mas não é útil para alcançar a iluminação. Né? Então, não é só ser útil, tem que qualificar, né? O que significa ser útil. Para quem? Útil para quem? Né? Porque útil de cada pessoa é diferente. Né? Útil para uma pessoa que tem como objetivo o dinheiro e fama é uma coisa. Útil para uma pessoa que deseja iluminação é outra coisa. Né? Então, tem que ter todos esses parâmetros no local certo, né? Para que tudo isso faça sentido. Né? Então, é uma coisa que... por isso que o formato religioso é interessante. Apesar de que as pessoas, hoje em dia está na moda, né? Criticar a religião, mas na verdade existe uma certa sabedoria por trás disso. Porque são tantas coisas, sabe? Se você tentar pegar sua mente racional e falar, eu tenho que desejar isso, eu não posso desejar aquilo, eu tenho que saber isso, tenho que saber aquilo, eu tenho que ter esse parâmetro, eu tenho que ter essa ideia no lugar. São tantas coisas que a mente racional não consegue processar tudo isso, né? Então você coloca isso no formato religioso e fala, olha, não pense muito, vai fazendo isso aí. Vai fazendo, aqui está o Buda, peça reverência, levante em silêncio, sente meditação, ajude, faça aquilo outro. Né? Quando você vai fazendo isso, aí você, aos poucos, esses valores vão se agregando na sua mente, né? De maneira assim, natural, né? De maneira espontânea, de maneira mais, uma espécie de osmose, né? Não é algo que não precisa passar tudo pelo intelecto, sabe? As coisas vão sendo absorvidas de maneira natural, né? Então, é um formato interessante, sim. E existe sabedoria, sim. Né? O que acontece é que algumas pessoas são tão espertas que não conseguem enxergar essa sabedoria. Né? Coisas, por exemplo, fazer doações, fazer caridade, ter uma atitude de renúncia. Junto com essa atitude, sabe, você pegar, por exemplo, a gente fala dana significa você fazer doações para o mosteiro, doações para os monges, ajudar a sanga monástica, ou ajudar um grupo de meditação, o que quer que seja, né? Basicamente, fazer uma doação que está vinculada a dar suporte ao Dharma no mundo, né? Diferente de fazer uma doação para uma caridade, para uma creche, por exemplo, que também é uma ótima forma de doação, né? Ajudar uma pessoa carente é uma ótima forma de doação. Mas tem um tipo de doação que é você ajuda a criar condições para que o Dharma esteja presente, esteja disponível para as pessoas, que as pessoas possam estudar o Dharma, que as pessoas possam praticar o Dharma. E assim preservar, né? Ou como é que chama? Propagar, né, a existência do Dharma, né, dar continuidade à existência do Dharma no mundo, né, porque o Dharma persiste no mundo graças às pessoas. Né.
Então, se ninguém praticar o Dharma desaparece. Então, você tem essa visão, sabe? Então, você tem essa visão de essa doação que eu estou fazendo, tanto é um exercício de renúncia, uma capacidade de abrir mão, né? Você está indo contra, né, Kama Tanha, né? Você abre mão de algo. Eu poderia comprar um celular novo, ou eu posso doar esse dinheiro para ajudar a essa instituição, essa instituição vinculada ao Dharma, né? Então você tem uma prática de renúncia, né? Você ajuda, é um exercício de afrouxar, né, esse desejo por prazeres sensoriais, um exercício de renúncia, né? É um exercício de, se você for uma pessoa sábia, né, você faz de maneira discreta, né? Então você consegue fazer a sua doação sem estimular Bhava Tanha, né? Sem estimular esse de, olha, eu estou doando, olha aqui para mim doando, olha, eu sou uma pessoa tão, como é que chama? Sei lá, eu sou uma pessoa tão bacana, assim, eu dou para o Dharma, olha só, eu sou uma pessoa tão elevada assim espiritualmente, né? Então você consegue fazer tanto abrir mão de um, você não estimula o outro, né? Você é um ato de caridade, você enxerga isso com uma bondade para com o mundo, né? Você tem bem querer pelas pessoas, que as pessoas tenham acesso a isso. Da mesma maneira que isso me ajude, que isso ajude mais pessoas, que mais e mais pessoas possam experienciar esse bem-estar, que mais e mais pessoas possam fazer contato com essa sabedoria, né? Então tem compaixão, tem bem-querer envolvido nesse ato, tem renúncia, tem humildade, tem deleite no Dharma, tem apreciação, gratidão pelo Buda, gratidão pelo Dharma, tem mudita, né? Você tem apreciação, que bom que as pessoas têm acesso a isso, que bom que essas pessoas podem praticar, que bom que essa pessoa fez essa renúncia, né, e se tornou monge, que bom que as pessoas se juntaram e criaram esse local de prática, né? Então tem, sabe, é uma coisa que tem, se você for tentar quebrar isso racionalmente em diferentes fatores, é infinito. Ou então você pode simplesmente fazer em silêncio, falar e fazer aquela doação. Está pronto. Está tudo aí naquele único gesto. Está tudo num único gesto, está tudo ali contido, né? Então, na verdade, tem muita sabedoria nisso, né? Esse formato religioso, né? Tem muita sabedoria. É realmente a forma mais eficiente de fazer isso, né? As pessoas tentam transformar o budismo em uma coisa intelectual e racional e científica, ou então as pessoas também caem para o outro lado e tentam transformar o budismo numa superstição, numa coisa de poderes mágicos, né? E sempre perde o ponto médio, né? Esse aqui é o grande tema desse mundo, né? Ninguém acerta o ponto médio. Então é duro, né? É duro, é um negócio realmente. Um pessoal está querendo estudar até alcançar a iluminação, o outro pessoal está lá rezando para o Buda que o Buda me dê a iluminação, né? É um tipo de coisa melhor não pensar muito, que você desanima até, né? Mas o ponto médio existe, né? E pessoas no passado trilharam esse ponto médio, então não é impossível. Pessoas normais fizeram isso no passado, né? E pessoas normais vão fazer isso no futuro, né? Então, se nós fizermos isso agora, né, nós vamos dar continuidade àquilo que foi feito no passado e vamos dar oportunidade para que mais pessoas possam fazer isso no futuro também. Então é algo importante, né? algo que vale a pena ser feito, né? Não é impossível. Não dá para você nem abandonar por completo, né, o raciocínio, mas também você não pode ficar simplesmente escravo do raciocínio, né? Tem que achar esse ponto médio, né? Tem que achar esse ponto médio que se chama sabedoria, né? Então é isso, né? Um pouco de algumas palavras sobre a segunda nobre verdade, né? Então lembre-se bem disso, né? Desejo por estímulo sensorial, prazeres sensoriais, desejo por existência, desejo por não existência, né? Pense bem, quando tiver tempo, né? Pare, olhe isso na sua vida, assim, onde que isso se aplica no meu dia a dia? Como é que é? Olhe para a sua mente funcionando, o que ela pensa, para onde que ela vai, para onde que ela costuma ir. Isso aqui que ela está indo faz parte de Bhava Tanha, ou Vibhava Tanha, ou Kama Tanha.
Isso aqui faz parte de Kama Tanha. Ok, é Kama Tanha, mas é Kama Tanha que ainda está dentro do âmbito do nobre óculo caminho ou está fora do âmbito do nobre óculo caminho? Né? Por exemplo, estar em contato com a natureza. Né? Isso é um desejo por estímulo sensorial. Né? Ver paisagens bonitas, ouvir o som dos pássaros. Isso é desejo sensorial. Esse desejo sensorial faz parte do nobre óculo caminho ou está fora do nobre óculo caminho? Está dentro do nobre óculo caminho. O próprio Buda encorajava isso. O próprio Buda dizia que sentia deleite na natureza. Sentia deleite em fazer contato com a natureza. Né? Então, esse desejo sensorial é apropriado. Agora, o desejo sensorial de ver homem pelado, mulher pelada, vem sacanagem. Está dentro ou está fora? Ver filme pornográfico, está dentro ou está fora? Não, isso está fora. O Buda não encorajava isso, está fora. Então, você aprende a olhar para a sua mente, identificar o que é que está ali e avaliar, está bom ou está ruim. O que está ruim, você procura abandonar. O que está bom, você procura reforçar. Né? E assim por diante. Né? Então, são assuntos para se refletir a respeito. Ok? É só isso. Alguém tem uma pergunta, uma questão? A questão do esquisito que o senhor comentou, assim, não seja esquisito, porque, assim, essa deveria ser também padrão. Esquisito sob a ótica de quê? Sob a ótica da sociedade, talvez sejam as coisas muito esquisitas aqui. Ou pela ótica de quem, né? Seria esse bom senso na atitude. Eu acho que do local onde você está. Né? Então, se você quer seguir 8 preceitos, ou você fique sozinho em casa, ou você vai para o mosteiro, ou vai para um centro de meditação. Né? Não vá seguir 8 preceitos no meio de um pagodão, de meio de um... Né? Se você quer fazer algo do tipo, então procure um local apropriado para fazer aquilo. Se você vai viver numa casa com uma família, então siga os 5 preceitos. Né? Não é esquisito demais. Se você tem um local onde você não pode seguir os 5 preceitos, então saia. Não dá, é inaceitável. Se é um local em que você é obrigado a mentir, saia. É um local que você é obrigado a roubar, saia. É um local que você é obrigado a beber e usar tóxicos, vá embora. Né? Não é difícil de achar um local onde você não é obrigado a fazer essas coisas. Né? Então, estando num ambiente social, você segue os 5 preceitos. Né? E não tente passar desapercebido, não ser muito esquisito. Né? Você mas eu quero muito seguir 8 preceitos. Tá bom, então vá para um local tranquilo, aluga um apartamento, um Airbnb, passa o dia lá no Airbnb, faz um retiro sozinho, né? Você sozinho, aí você segue 8 preceitos à vontade. Ou então vai para o mosteiro, segue 8 preceitos no mosteiro. Né? Então, você quer virar monge? Vá para o mosteiro, não vire monge sozinho em casa, né? Que tem doido que faz isso, né? As pessoas aparecem aqui, o cara se enrola no lençol e vem para cá. O cara simplesmente chega aqui enrolado num cobertor, né? E fala, eu sou monge. Parabéns. Então, né? Isso que quer dizer, não ser esquisito nesse sentido. Okay. Mais uma coisa?